Ainda falando sobre a retomada gradativa dos setores produtivos e a situação atual dos empresários, o repórter Cláudio Rocha vai conversar agora, vai entrevistar agora o presidente da Associação Comercial de Sergipe, Marco Pinheiro. Cláudio, qual a avaliação que a SESI faz dessa reabertura de alguns setores? Boa noite para você. Olá, Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, para a SESI ainda não é o ideal, mas representa um avanço importante. Aqui comigo o presidente da instituição, Marco Pinheiro. Marco, boa noite. Então, essa reabertura das atividades econômicas ainda está longe do ideal? Veja, ela não é o desejável, mas é um avanço, né? Eu acho que todo avanço ele é muito importante. O momento é bastante delicado para os empreendedores, principalmente para os micro e pequenos, que são, na verdade, os grandes afetados, né, pela Covid-19, em função do fechamento extremamente prolongado dos seus negócios. É preocupante, nós tivemos um dado, como por exemplo, divulgado pelo IBGE, 2,8 milhões de micro e pequenos empresários, eles não conseguiram pagar os seus tributos e os seus impostos. Isso afetará as contas públicas, porque o empresário, o pequeno empreendedor, ele tem que tomar algumas decisões, pagar seus fornecedores, energia, aluguel, uma coisa e outra, e ele vai acabar não pagando esses tributos. O governo do estado tem oferecido alguma situação para amenizar a situação aí dessas pessoas? Houve avanços através de pleitos realizados pela Associação Comercial e demais entidades, como, por exemplo, o prolongamento das certidões, a transferência de vencimentos e algumas postergações de impostos. Mas o nosso apelo é que, respeitado, obviamente, as competências constitucionais, mas que seja discutido pelas prefeituras e o governo do estado um alinhamento com as políticas públicas do governo federal, no sentido de salvar as empresas que estão em situação de falência e encontrar políticas públicas que ajudem a reabrir aquelas que fecharam. Na prática, então, qual seria a sugestão da SESI ao poder público? Veja, o momento ele é extremamente diferente. Ele é um momento onde apenas discutir as competências legais de cada ente federativo não é suficiente. É preciso agora encontrar soluções. O crédito, por exemplo, infelizmente, pela situação cadastral de muito pequeno empreendedor, ele não conseguiu acessar. E sem o crédito, sem poder vender, ele está fechando o seu comércio. 716 mil pequenas empresas fecharam nesse momento. Outras, inclusive, melhoraram seus negócios. Então é importante sentar na mesa com a equipe técnica e discutir alternativas de retomada da economia, que é diferente de reabertura do comércio. Nós precisamos ver o que é que pode ser feito, como pode ser feito uma política pública de retomada da economia com auxílio àqueles empreendedores que não conseguiram crédito e que estão ou fechando ou fecharam. Esse diálogo está ocorrendo? Sempre, o diálogo é aberto. Muitas vezes as partes têm as suas dificuldades. Nós estamos sempre em contato permanente, sempre através do assento lá no CONGEG, sempre discutindo com o secretário da Fazenda Queiroz. O próprio governador responde zap das entidades, das pessoas. Então, agora nós temos que avançar porque é importante. Como foi previsto pelo presidente da República, o pior seria depois com essa pandemia do desemprego e do fechamento dos comércios. Presidente, rapidamente, como o senhor prevê essa retomada da economia, então? Veja, nós tivemos milhares de pessoas que descobrimos que eles não estavam no programas sociais, nem estavam registrados, que são as pessoas que estão recebendo R$600. Então nós temos que agir rápido e importante para a formalização dessas pessoas com políticas que façam com que eles se formalizem e, se formalizando, ele vai ter acesso a crédito. Presidente, muito obrigado pelas informações, uma boa noite. Gilvan, eu volto com você. Obrigado, Cláudio, obrigado ao Marco Pinheiro.